E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após se recuperar do envenenamento de Agatha e se unir novamente com Irene, Antônio vai levar um susto ao perceber que Aline está grávida de Caio. Com ódio da viúva, Antônio e Irene vão se unir mais uma vez e juntos vão bolar um plano terrível contra Aline para sabotar a herança dos futuros netinhos. Mas o que Antônio não esperava é que Aline vai tomar as rédeas da situação e vai bater de frente com o fazendeiro antes que ele possa fazer qualquer coisa. E Aline vai humilhar Antônio da pior maneira possível. Antônio ficará com mais ódio do que nunca de Aline e vai exigir que o Ramiro fique de olho na viúva, já planejando um terrível contra-ataque. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você está me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Franco descobrir que Aline está grávida de gêmeos através da Laurita. O bancário vai aproveitar a visita que faz na mansão de Antônio para colocá-lo a par de todos os seus investimentos. E ele vai parabenizar o fazendeiro ao dizer: "Ô doutor Antônio, fiquei sabendo que o Caio vai te dar 2 netinhos, meu parabéns, viu? Imagino que você deve estar muito feliz com essa notícia." Antônio vai arregalar os olhos, surpreso com o que acaba de ouvir, e diz: "Como é que é? Aquela viúva tá grávida de gêmeos do meu filho Caio?" Franco perceberá rapidamente que pode ter cometido uma gafe e responde receoso: doutor Antônio, pelo que eu tô sabendo, a Aline tá grávida de gêmeos. Eu pensei que o senhor soubesse, eu sinto muito." Antônio tosse de raiva com a informação que acaba de receber e diz: "Mas não é possível, não, uma coisa dessa. Você, Franco, vai embora daqui. Tô precisando ficar um pouco sozinho depois dessa bomba atômica que você jogou em cima da minha cabeça agora." Franco pegará sua maleta apressado e vai sair da mansão o mais rápido possível com medo da reação de Antônio. Antônio passará a mão no rosto, andando de um lado para o outro da sala, desesperado com a notícia que acaba de receber, e diz para si mesmo: "Mas não é possível que aquela desgraçada vai me dar 2 netos. Isso não pode ser verdade não, assim eu não aguento." Irene vai escutar Antônio falando sozinho e vai se aproximar do homem para entender o que está acontecendo. Ela vai dizer: Antônio, o que foi que aconteceu? Por que você está tão agitado assim?" Antônio tentará se controlar, mas não vai conseguir e vai responder a Irene, praticamente gritando com a mulher: "Acabei de descobrir que aquela desgraçada daquela viúva tá grávida do Caio. E pior ainda, são 2 de uma vez só. Aquela maldita conseguiu dar o golpe do baú naquela anta do meu filho." Irene coloca a mão na boca, chocada com a notícia que acaba de ouvir de Antônio, e responde: "Meu Deus, Antônio, isso é péssimo, porque agora aquela mulherzinha vai poder fazer parte da sua herança por causa dessas crianças." Antônio vai negar com a cabeça e afirma: "Nunca! Aquela viúva jamais vai herdar qualquer coisa minha, nem que eu precise acabar com ela antes dessa mulher parir." Irene tenta acalmar Antônio e diz: "Não, Antônio, usar esse tipo de violência agora vai ser péssimo pra você, ainda mais agora que o delegado Marino tá todo certinho. Isso não vai funcionar não, mas calma, eu vou te ajudar a pensar em outra saída." Antônio se sentará no sofá para tentar se acalmar um pouco e Irene vai se aproximar dele para fazer uma massagem. Enquanto isso, próximo ao escritório, Luigi acaba escutando toda a conversa de Irene e Antônio e se desespera ao perceber que o fazendeiro já está planejando fazer mal para Aline grávida. O italiano sobe disfarçadamente para o seu quarto e vai fazer uma ligação para o Caio, enquanto rói uma de suas unhas. Quando Caio atende, Luigi diz: "Caio, graças a Deus você atendeu, eu preciso te contar uma coisa muito grave." Caio franze a testa e responde: "O que foi, italiano? Tá acontecendo alguma coisa aí na mansão?" Luigi responderá: Não aconteceu,
Mas vai, o Dr. Antônio descobriu que a Aline está grávida de você e agora esse homem tá furioso. Eu acabei de escutar uma conversa dele com a Irene dizendo que eles querem acabar com a Aline antes dela parir. Eu achei melhor te contar porque eu sei que o Dr. Antônio pode ser um homem muito perigoso. Caio arregala os olhos e responde: Pô, italiano, obrigado por me avisar, viu? Você realmente tá se provando uma pessoa muito digna da minha irmã mesmo. Mas você escutou o que meu pai planeja fazer com a Aline? Aí eu já me preparo e impeço que ele faça qualquer coisa. Luigi responderá: Ah, Caio, bem que dera eu tivesse escutado, mas a que tudo indica, os dois ainda estão apenas conversando sobre um plano. Mas fica atento, Caio, o Antônio não gostou nada dessa ideia. E a Irene ainda mais. Agora que ela percebeu que vai ter 2 pessoas a mais aí na fatia da herança, a Irene tá doida. Caio concordará e vai desligar o telefone quase que na cara do italiano ao perceber que precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. A Aline vai perceber que o Caio não ficou muito bem depois da ligação. Ela vai se aproximar de Caio e perguntará: Caio, o que foi? Eu tô te achando com uma cara muito séria? Tem alguma coisa que aconteceu e você não tá me contando? Caio colocará a mão no rosto de Aline enquanto faz um carinho e vai dizer: Ô Aline, eu acabei de saber aqui que o meu pai já tá sabendo da sua gravidez. O Luiz já acabou de me contar aqui. E cê sabe que meu pai não é uma pessoa que vai deixar essa gravidez ser passada em paz. Aline ficará em choque ao escutar o que Caio diz e coloca as mãos em sua barriga, como se quisesse proteger seus filhos. Ela olha para Caio e diz: Esse homem, ele vai querer acabar comigo de vez, Caio. Eu tô perdida. Eu não posso deixar que ele faça nada de mal pros meus filhos. Caio tentará acalmar Aline e dirá: Ei, calma, Aline. Ele não vai fazer nada pra você porque eu não vou deixar não. É o meu pai, mas ele precisa de limite. A Aline abraçará o Caio agradecendo a sua proteção. Mas ao sair do abraço, a Aline se enche de coragem e diz: Quer saber, Caio? Eu não vou ficar mais me escondendo com medo do seu pai não. Porque ele provavelmente já deve estar lá tramando contra mim junto daquela desgraçada da Irene de qualquer forma. Do que adianta? Eu vou ficar fugindo pra sempre? Não, eu vou lá agora e eu vou enfrentar o Antônio e falar que ele vai aceitar que agora ele vai ser avô. Caio ficará surpreso e sem reação com a ideia de Aline e vai dizer: Aline, você tá maluca? Você mesmo acabou de falar que meu pai deve estar tramando alguma coisa contra você. Agora você quer lá facilitar o trabalho dele? Daí ele já dá cabo no serviço dele com você indo lá? Você só pode ter perdido a cabeça. A Aline responde: Não, Caio. Eu quero é pegar o seu pai de surpresa, porque é sempre assim. Ele trama contra mim, ele tenta alguma coisa e eu me escondo de medo. Mas dessa vez eu vou quebrar esse ciclo e eu vou enfrentar esse maldito antes que ele faça alguma coisa. Caio passa a mão na cabeça enquanto anda de um lado para o outro e responde: Ah, Aline, eu não sei não, mas eu entendi o que você quer fazer. Eu só acho que é muito arriscado fazer uma coisa dessa assim. Então, eu vou com você pra garantir que meu pai não vai tentar nada não. A Aline agradece o apoio de Caio e responde: Tá bom, você pode ver, mas olha, eu quero que você entenda que essa é uma conversa minha e do seu pai. Eu quero falar com ele sozinha. Caio bufa contrariado e diz: Não sei não, hein, Aline, mas tudo bem, eu vou ficar lá bem perto, mas se eu ouvir alguma coisa estranha eu entro. A Aline concorda, dá um beijo em Caio e os dois saem em direção à mansão. Enquanto isso, na mansão, Irene termina de fazer a massagem em Antônio e o fazendeiro diz: Mas você não acha que eu deveria agora mesmo ir lá tirar satisfação com aquela viúva desgraçada? Porque se ela pensa que vai dar o golpe do baú, ela tá muito enganada. Mas antes que eles possam terminar o pensamento, os dois são surpreendidos com a chegada de Aline na mansão, que entra com tudo.
escancarando as portas e fazendo um barulhão. Ela entra na sala dizendo: "A viúva desgraçada, Antônio, que você tanto gosta de falar, que não sai da sua boca, tá bem aqui na sua frente pra gente ter essa conversinha. E ó, fique você sabendo que eu já sei que você sabe que eu tô grávida." Antônio e Irene levam um susto com Aline e se olham surpresos com o tom usado pela viúva. Antônio se levanta do sofá e diz: "Vem cá, como é que você ousa entrar na minha casa dessa maneira? Como é que você sabe disso? Tem alguém vazando as informações aqui de dentro da mansão agora, por acaso?" Aline soltará uma risada, com muito deboche, e vai responder: "Não é só você que tem os seus informantes não, Antônio. E eu só vim aqui pra facilitar as coisas, né? Pular aquela etapa de você tentar fazer algum mal pra mim e eu fugir, enfim." Irene se incomoda com o tom de Aline e responde: "Quem você pensa que é pra vir aqui falar com o Antônio dessa forma, sua desaforada?" Aline passa a mão no cabelo e diz: "Antônio, essa conversa é só entre eu e você. Você pode pedir pra essa senhora nos dar licença, por favor?" Irene tenta avançar pra cima de Aline, mas Antônio a impede e diz: "Vai, Irene, se controla porque a viúva tá certa. Essa conversa aqui precisa ser entre eu e ela, né? Depois a gente conversa, Irene. Eu vou acertar aqui as coisas com essa mulherzinha." Irene sai da sala contrariada, mas fica atrás da porta para escutar o que os dois vão falar. Ao ficarem sozinhos, Aline e Antônio se encaram e ele diz: "Então quer dizer que você finalmente conseguiu o que queria e deu um golpe do baú no burro do meu filho, não é verdade?" Aline bufa de raiva e responde: "Em primeiro lugar, eu não saio dando golpes em ninguém porque eu não sou da sua laia. E em segundo lugar, fique você sabendo que eu não estou nem um pouco feliz em saber que os meus filhos vão ter um avô feito você, Antônio." Antônio afirmará: "Mas é melhor um avô feito como eu do que uma mãe burra que continua achando que me enfrentar é uma estratégia inteligente. Você ainda não entendeu que quem manda nessa cidade aqui sou eu?" Aline soltará uma gargalhada debochada, enquanto seus olhos se enchem com lágrimas de ódio. Ela enfrenta Antônio de uma vez por todas e diz: "Ah, Antônio, até aquela maldita da Ágata conseguiu te passar a perna? Esse é o homem tão inteligente que você tá falando? Você não é mais tão invencível como eu achava, tá? E a próxima que vai acabar com você sou eu. E se você ousar fazer algum mal pros meus filhos..." Antônio interrompe, vermelho de ódio pela audácia de Aline, e responde gritando: "Escuta aqui, garota, ninguém nunca falou comigo dessa forma. Eu não vou ser avô dos filhos de uma desgraçada feito você, nem que pra isso eu tenha que acabar com a sua vida antes de você parir." Aline não abaixará a cabeça e responde à altura e humilhando de vez o fazendeiro: "Você não tente fazer nada comigo não, Antônio, porque eu coloco a polícia atrás de você e você sabe que o delegado Marinho tá do meu lado agora. Até porque não vai pegar muito bem pra sua imagem fazer mal pra sua herdeira. Porque sim, Antônio, se você ainda não entendeu, se essa sua cabecinha ainda não entendeu, por causa dos seus netos, eu vou colocar a mão aqui em parte das suas terras. E no final das contas, quem vai pegar as terras do outro aqui? Parece que sou eu." Antônio arregala os olhos de raiva, saca sua arma da cintura e aponta para Aline e grita: "Você nunca vai dar minhas terras não, sua maldita, eu acabo com você antes." Neste momento, Caio percebe o que está acontecendo e entra na mansão com tudo. Ele entra na frente de Aline, a protegendo de um possível tiro e grita: "Abaixa essa arma, pai, porque eu não vou permitir que você faça nada contra a Aline. Se você quiser fazer, vai ter que me matar antes."
Irene também sai de trás da porta e vai até Antônio pedindo para ele se acalmar. Antônio abaixa a arma e afirma: nosso embate ainda não acabou aqui não, viúva desgraçada. Ele tá só começando. Você mexeu no formigueiro. Antes de sair da mansão com Caio, Aline olha mais uma vez para Antônio e responde: eu sei, Antônio. E eu tô preparada que se for preciso eu acabo com a sua raça. Caio e Aline saem apressados da mansão e retornam para as terras de Aline, deixando para trás Antônio borbulhando em ódio. Irene olha para Antônio e afirma: eu nunca vi a Aline te enfrentando dessa forma. Essa mulher tá ficando perigosa, Antônio. Nós precisamos parar ela agora. Antônio passa a mão na cabeça tentando controlar o ódio e começa a pensar num plano terrível contra a Aline ao dizer: mas se essa viúva acha que vai viver em paz com esses bebês depois de hoje, mas ela tá muito enganada. Eu vou fazer questão de separar essa mulher dos filhos dela assim que essa desgraçada parir. Vou fazer ela sofrer a pior coisa do mundo. Irene olha preocupada para Antônio e responde: tá, Antônio, mas talvez usar violência pode não ser uma boa. Você talvez pode tentar impedir que essas crianças se tornem suas herdeiras de uma forma legal. Assim você não vai precisar nem sujar as mãos. Antônio concordará com a ideia de Irene e vai ligar para o Dr. Silvério exigindo que ele venha até a mansão imediatamente. Enquanto isso, Aline e Caio chegam na casa da viúva. Ela entra com tudo na casa tentando controlar a raiva que está sentindo de Antônio. Caio olha para Aline preocupado e diz: Aline, eu acabei entrando porque eu ouvi vocês gritando um pro outro e eu acho que eu fiz bem porque meu pai tava te ameaçando. Mas que história foi essa de você falar das terras do meu pai? Aline passa a mão no rosto e responde: ai, Caio, eu falei isso só de raiva. Na hora eu fiquei com um ódio tão grande do seu pai que eu queria achar alguma coisa pra humilhar ele, pra ele ver que eu não tô brincando quando eu digo que eu vou proteger a minha família. Mas fica tranquila, tá bom? Eu não tô interessada nas terras do seu pai não. Caio solta uma risada aliviado, abraça Aline e diz: a Aline da Terra Vermelha já te achava inteligente, mas não pensava que um dia você ia falar uma coisa dessas e enfrentar meu pai. Que orgulho da mulher corajosa que eu tenho aqui comigo. Aline dá risada junto do Caio, mas sente uma leve tontura e se apoia no sofá. Caio percebe e se abaixa para ajudar Aline e diz: Aline, que foi? Você sentiu alguma coisa? Ô Jussara! Jussara, vem aqui, ajuda aqui a Aline, ela não tá muito bem não. Jussara sai do quarto apressada e fica preocupada ao ver que a filha está pálida no sofá. Ela corre até lá e diz: Aline, minha filha, o que aconteceu? Aline recobra consciência e responde: calma, gente, tá tudo bem. Eu só senti uma leve tontura, mas tá tudo bem, já passou. Caio olha para Aline preocupado e responde: por essas e outras que eu não queria que você enfrentasse meu pai não, Aline. Você não pode mais passar nervoso desse jeito esperando os gêmeos. O médico te falou que precisa tomar cuidado porque é uma gravidez de risco. Jussara concorda com Caio e completa: isso mesmo, Aline, não dá mais pra você ficar enfrentando esse homem não. Nem que pra isso a gente tenha que sair da cidade pra você ter paz nessa gravidez até essas crianças nascer. Aline concorda com o que os dois dizem e afirma que vai tentar controlar os momentos de estresse dela para não afetar o bebê, para não afetar a gravidez. Enquanto isso, na mansão, Antônio fica ainda mais furioso após Silvério revelar que não é possível impedir legalmente que os filhos de Aline herdem parte de sua fortuna. Cuspindo fogo de tanta raiva, Antônio manda Silvério sumir da sua frente e o advogado sai apressado da mansão. Ao ficar apenas com Irene no escritório, Antônio liga para Ramiro e exige que o peão venha falar com ele imediatamente. Ao desligar o telefone, Antônio diz: Irene, eu bem tentei, você viu, mas não vai ter jeito não.
eu vou ter que usar da força mais uma vez, porque eu não vou aceitar ser avô dessas crianças, mas de jeito nenhum. Irene mexe com a cabeça e responde: pelo visto não vai ter jeito não. Aquela sua ideia de sumir com as crianças depois do parto talvez pode ser uma boa ideia, afinal, sem bebês, sem herdeiros. Neste momento, Ramiro bate na porta do escritório e pede licença para entrar. Assim que entra, Ramiro diz: oi, patrão. Patroa, você precisa de eu pra alguma coisa? Antônio encara Ramiro e responde: mas é claro, Anta, por isso que eu te chamei. Ia te chamar à toa se não precisasse de alguma coisa. Eu quero que você cole no rastro daquela viúva desgraçada de toda a sua família. Mas de uma forma discreta, sem que ninguém veja. Eu quero saber todos os horários deles, que horário eles saem, que horário eles chegam. Você tá entendendo, Ramiro? Ramiro concorda com a cabeça e afirma: e pode deixar, patrão. Vou contar tudinho pro senhor. Antônio exige que Ramiro comece esse serviço imediatamente. E assim que o peão sai, o fazendeiro afirma para Irene que vai dar um jeito de sumir com Aline e os bebês o mais depressa possível. Que será que Antônio vai fazer contra Aline? Escreve aqui de qual cidade que você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações para receber mais vídeos sobre a novela Terra e Paixão.